Levanta ela bem alto. Vamos todos juntos fazer nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos à Tua autoridade, à direção do Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que muito mais do que um bom discurso, uma boa palestra, Pai, mas o Teu Espírito Santo nessa noite possa trazer a compreensão, um toque personalizado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra nessa noite, ela possa trazer, ó Deus, uma transformação nas nossas vidas, possa mudar a nossa mente, possa, Deus, em nome de Jesus, nós possamos ser impactados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, conceda graça à minha vida, ó Deus, e que o Senhor possa falar através da minha vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Os irmãos da comunicação ficam me pedindo, qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem? Eu ia falar que era salada de fruta, mas não ia dar muito certo isso. Aí eles colocaram, fizeram o card, cadê? Vai aparecer em nome de Jesus. Aí eles chegaram a essa conclusão. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida, fica com o texto aberto aí, fica calmo. Você está muito ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sempre que Deus chamar você para algo, entenda uma coisa, você nunca vai estar pronto para aquilo. E você sabe que foi Deus quem chamou porque você não está pronto. Pastor, que loucura. Não, não é loucura, porque é só Deus mesmo para acreditar em alguém que ainda não está pronto. Você, em sã consciência, chamaria para fazer algo para você, alguém que não tem uma experiência de vida? Sim ou não? Não. Porque Deus, irmão, Ele celebra a semente. Ele celebra a semente. Deus, Ele não te recebe, Deus, Ele não te levanta pelos resultados do teu trabalho, mas pelo teu coração. E isso é maravilhoso, irmão. Ninguém aqui foi levantado ou exerce algo por causa de resultados, mas sim por causa do coração. Não são os resultados que te aprovam, amém? Você pode ter resultados magníficos naquilo que você faz e ser reprovado por Deus. Primeiro Samuel, capítulo 3, verso 1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel.
Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel, e deitou-se no seu lugar. Pois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Está decretado, Deus vai fazer. Deus só precisa de alguém que ouça o que Ele está falando. Meu irmão, nós precisamos ouvir ao Senhor. A voz do Senhor tem que ser para mim e para você como voz de muitas águas. Nós temos que ouvir a voz dEle. Nós temos que conseguir discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nós ouvimos. Olha o que nós vimos nesse texto. Deus, Ele decidiu no céu para depois manifestar na terra. Deus falou para Samuel que já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha levantado outro homem. Mas Deus ainda não tinha falado para Davi que ia levantar Davi. Deus não tinha falado para Samuel. E Ele não tinha falado para Saul. Mas Ele já tinha decidido. Então Deus primeiro decide. Depois Ele manifesta o que Ele decide. Nós precisamos entender como que Deus age. Em Isaías 46:10, a Bíblia diz que anuncio o fim desde o princípio. Deus, meu irmão, Ele não vem improvisando. Tem gente que acha que Deus improvisa no meio do caminho. Tem gente que acha que alguma coisa pega Deus de surpresa. Ah, deu ruim, chegou o momento da cruz ali, pegaram Deus de surpresa, Ele vai ter que improvisar. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Antes que Ele falasse haja luz, Ele disse haja cruz. Só um recebeu aqui na frente. Quando você nasceu, meu amado, Deus não olhou para você e falou assim: ih, nasceu. E agora, o que eu faço? Deu ruim. Ixi, eu tinha planejado mais bonito. Eu acho que entre o rascunho e o concretizar, o engenheiro fez uma coisa errada. Ah, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai ser isso aqui, mas se der errado, eu vou ter outra opção, vou ter um plano B. Deus não improvisa, irmão. Deus tem tudo reunido, Deus tem tudo organizado, extremamente organizado. Nosso Deus não é um Deus que vai improvisando. Pastor, mas as coisas que acontecem, nós precisamos entender, irmão, que tem coisas que Deus planeja e tem coisas que Ele permite. Tem coisas que são plano de Deus e tem coisas que Ele permite que aconteça. Nem tudo que Deus permite, Ele planejou.
Ele permite por causa do livre-arbítrio. Ele planejou uma coisa, mas ele não obriga você a viver aquilo que ele planejou. Ele planeja, mas não me obriga a viver. Por quê? Porque ele me deu uma coisa chamada livre-arbítrio, eu escolho. Meu irmão, Deus planejou Isaac, mas não deixou de abençoar Ismael. Mas Ismael não era o planejamento de Deus, mas foi permissão dele. Deus abençoou Ismael. O que eu aprendo com isso? Que bênção não é sinal de propósito, e sim de misericórdia. Nem sempre que Deus está abençoando, Ele está concordando com o que eu estou fazendo. Amém? O medo de falar amém é terrível. Pânico. A bênção de Deus é sinal da misericórdia de Deus e não do propósito dEle. Pode estar indo tudo bem, tudo certinho, você sendo abençoado, e você está fora do propósito. Como pode estar indo tudo na dificuldade, e você está no centro da vontade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Você precisa andar no propósito de Deus para você. Você precisa andar no centro da vontade de Deus para a tua vida. Quando a gente anda no centro da vontade de Deus, nós não precisamos correr atrás das coisas. Quando você anda no centro da vontade de Deus, você não precisa buscar a bênção te alcança. Você sabe por quê? Porque você anda com Deus. Se você anda com Deus, Ele abre o mar para você. Se você anda com Deus, se o mar não se abrir, Ele te faz andar sobre as águas. Se você anda com Deus e você não vê e não tem água para você, para Ele abrir o mar, e não tem água para você andar sobre ela, mas você está morrendo de sede, Ele tira a água da rocha. Se você anda com Deus, Ele manda a provisão cair do céu para a sua vida. Porque você anda com Deus. Quando você anda com Deus, você não precisa correr atrás da bênção, ela vem atrás de você. É aquela música pentecostal. Cadê os pentecostais aí? Cadê os penteca? É aquela música, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Hã? É isso, irmão. Já tem gente cantando aqui, os assembleantes cantando aqui. Deus trabalha para quem nele confia. Irmão. É assim, se você anda com Deus, Ele não precisa te abençoar, meu querido. Você está com Deus. Deus precisa te abençoar quando você está fora do propósito dEle. Então, a maioria das pessoas que vão para a igreja, para Deus abençoar, estão fora do propósito. Quando você anda no propósito, você não vai em lugar nenhum para ser abençoado. É a bênção que vai atrás de você. As bênçãos virão e me alcançarão. Deuteronômios capítulo 28, verso 1. Deuteronômios 28, verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, recebe, irmão! Tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Quando você anda no propósito, as bênçãos vêm sobre ti e te alcançam. E elas vão ter que se esforçar muito para alcançar você. Você não vai mais em nenhum lugar sem ser abençoado. Meu irmão, se você anda no propósito de Deus, você guarda os mandamentos, cumpre a palavra de Deus, meu querido, existe algo dentro de você, existe uma unção de prosperidade dentro de você, que ela não se restringe à sua vida. Aonde você vai, a bênção e a prosperidade do Senhor alcança. Aonde você coloca os teus pés, o Senhor alcança aquele lugar. É o que você carrega. Mas eu preciso entender o que Deus permite e o que Deus planeja. Nem tudo que Ele permite, Ele planejou. Salmo 139, no verso 16, a palavra diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus fez uma biografia ao seu respeito, e você não tinha nem nascido ainda. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você entra no propósito que já existia. Deus planejou. Eu faço uma pergunta sempre, que eu acho ela maravilhosa para trazer um entendimento. O que é mais espiritual? Ser pastor ou ter um trabalho? Porque pastor não trabalha. O que é mais espiritual, ser pastor ou ser um empresário? Eu sei que muita gente fala, ser pastor é mais espiritual. Tá, mas o seu emprego não foi Deus quem te deu? A sua empresa não foi Deus quem te deu? Entenda uma coisa, querido, tudo aquilo que é Deus quem dá é espiritual. Tudo que Deus dá é espiritual. Tem pessoas que foi Deus quem abriu as portas do emprego, e foi Deus quem entregou o emprego. Tem pastores que não foi Deus quem deu a igreja. Agora imagina, realiza a cena, vaso.
você chegando à eternidade. O momento ao qual você se apresentar diante de Deus. Deus abre o livro da vida. Aí chamam a senha lá, 492, é você. De onde é que você é? Aí você fala de onde é que você é. Aí ele abre lá o livro que ele escreveu a seu respeito. E aí tá, o que você fez da sua vida? Ah, eu abri 50 igrejas, eu espalhei a boa nova do Evangelho, e eu abri congregações em todos os lugares aos quais eu ia, e foi tão lindo, e foi tão maravilhoso. Ai, Senhor, eu fiz a tua obra. Eu falo para ele agora ou deixo para depois? Aqui está escrito que você ia ser empresário. E que a sua empresa ia ser tão próspera que você ia manter a obra em tal e tal e tal lugar. E através dos recursos que você manteria essas obras, milhões de pessoas seriam alcançadas pela minha palavra. Não, Senhor, mas eu fiz a tua obra. Não, você fez a sua. O nome engrandecido foi o seu. Você não fez o propósito que eu tive para você. É por isso que eu falo, cuidado. Tem gente que tem um romance com ser pastor. Meu irmão, romanceia cumprir o propósito de Deus. Sonha viver o propósito de Deus. Busque viver a vontade de Deus. Eu não me recordo onde que está, Mateus 24. Depois você procura, eu não sou obrigado a saber. Mas a Bíblia fala o seguinte: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Cuidado, irmão. Você tem que ser desesperado em cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Você pode estar curando enfermo só para alimentar o seu ego. Você pode estar usando as necessidades dos outros só para se promover. Motivações corretas, nós precisamos entender que o que é fazer a vontade perfeita de Deus. Romanos 12:2 diz: e não seres conformados com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, ela tem processo, ela é boa, ela é agradável e ela é feita. Tem gente que quer ficar só na boa vontade a vida inteira. Como é que eu sei que eu estou na boa vontade? Na boa vontade, você também pode ter a sua vontade. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. E com 12 anos, Jesus já estava dando um show de bola de teologia no templo. Isso é a boa vontade de Deus. Você está expondo o propósito. Jesus fala: o meu propósito é cuidar das coisas do meu Pai. Aos 30 anos, Jesus começa a cumprir a agradável vontade de Deus. Por onde ele passa, as multidões seguem ele. Mas com 33 anos, Jesus está cumprindo a perfeita vontade de Deus. Ele estava na cruz, morrendo por mim e por você. E foi com essa vontade que Jesus disse: se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua.
Não é fácil fazer a perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo? Quem está vivo? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, eu não estou te propondo aqui essa noite largar o que é mal e pegar o que é bom. Essa noite eu estou te propondo largar o que é bom e pegar o que é perfeito. Se você tiver coragem, levante suas mãos e fale, eu quero o que é perfeito. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós queremos o bom, mas não queremos o mal. Nós não temos que comer dessa árvore, nós temos que comer da árvore da vida. Agora, a árvore da vida está no meio do jardim de Deus. Por isso nós temos que criar esse ambiente. Um ambiente de glória, um ambiente da glória de Deus, um ambiente do manifestar da glória de Deus, um ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade. Esse ambiente, meu querido, que você precisa viver. Onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade na sua vida. Muitas das vezes nós vemos Deus operando na vida das pessoas e nós falamos, olha, eu queria tanto que Deus me usasse, eu queria tanto que eu fosse instrumento nas mãos de Deus, mas você não dá a liberdade a Deus para Ele operar na tua vida, você não quer entrar dentro desse ambiente de glória. É porque esses ambientes de glória que o senhor está falando aí, começa essas bagunças na igreja, o povo fala esquisito, cai para um lado, cai para o outro. Isso é muito estranho, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é um ambiente de glória. Isso pode acontecer no ambiente de glória. Isso pode acontecer. E se acontecer e for por Deus, irmão, deixa Ele te pegar. Deixa Ele te pegar. Mas você precisa viver dentro desse ambiente da glória de Deus. Muita gente vive esperando viver no céu com Cristo. Meu irmão, não tem problema, nós ansiamos para que Ele volte e nos leve para viver em glória com Ele. Mas enquanto isso não acontece, essa glória pode vir e habitar na nossa vida. Essa glória, ela pode vir, irmão. Você pode viver em glória aqui, já, hoje, agora. Vamos fazer um exercício, feche seus olhos. Fica tranquilo que eu não vou fazer um exercício de meditação. Mas nós estamos falando de ambiente de glória. E o ambiente de glória é um ambiente onde Deus se manifesta. Para que fechar os olhos? Para que nada tire sua atenção. A Bíblia fala, onde 2 ou mais estão reunidos, ali eu estou presente. Ali o Senhor se faz presente. E aí eu já te faço a pergunta, você está aqui por causa de Deus? Sim ou não? Olhos fechados. Sim ou não? Então Deus está aqui, irmão. Isso é certeza. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Andando no nosso meio. Pastor, como assim o senhor está falando que Ele está andando no nosso meio? A Bíblia fala em Apocalipse que João tem uma visão de 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e ele vê um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais. Isso representa Jesus andando no meio da igreja. Entenda isso, irmão, um ambiente de glória, você espera um ambiente de glória celestial, você precisa trazer esse ambiente de glória celestial para a tua vida. Continua com os olhos fechados. Será que você tem uns que estão entendendo e estão orando? Olha que legal. Tem uns que estão entendendo e já estão falando com aquele que já está aqui.
Você traz o ambiente de glória. O ambiente de glória, ele se manifesta no meio de uma vida de oração. Isso é algo que precisa acontecer na tua vida. Você tem que ter vida de oração. Você tem que falar com o Pai. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida nessa hora, irmão. Tem gente tendo visão aqui e vendo o leão da tribo de Judá andando no meio da igreja. Tem gente que está vendo. Tem gente aqui que está sentindo um cheiro suave, agradável. Pode acender a luz, gente. Estou com os olhos fechados, não pode deixar a luz acesa. Tem pessoas que estão sentindo um calor muito forte perto de você. Ambiente de glória, irmão. Oh. Oh. Essa noite, irmão, é com muito temor que o Senhor manda eu falar algo para você. Nessa noite o Senhor ele vai te pedir algo que Ele te deu. Ele deu para você o livre-arbítrio, a capacidade de fazer as suas escolhas. Nessa noite Ele está pedindo de você o livre-arbítrio de volta. Pastor, como assim? O Senhor manda eu te dizer algo, querido. Pega isso no teu espírito. Se você viver a minha vida, você não vai precisar de livre-arbítrio, porque eu já tenho tudo planejado para você. Você não precisa decidir mais, porque eu decido por você. Você não vai mais passar noite em claro para tomar decisões. Você vai dormir e deixar que eu decido por você. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pode abrir seus olhos, irmão. Vou pregar por mais 2 horas ainda. Os pastores dessa igreja tudo empolgado, né? Quando eu falo que eu vou demorar, o glória a Deus só sai daqui. Salmo 127, verso 2, a Bíblia diz: Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Porque enquanto você dorme, sua carne dorme. Enquanto você dorme, a sua alma dorme, mas o seu espírito não. E o que Deus vai te dar, Ele vai te dar no teu espírito. Ele vai dar direto no teu espírito. Eu não sou vidente não, eu já vi no rosto dos irmãos aqui, desesperados para ir para casa dormir.
Ele dá no teu espírito. É por isso que Ele precisa te colocar para dormir, porque aí você vai parar de reclamar. Você vai parar de racionalizar. Você vai parar de falar besteira. Vai parar de achar que sabe mais do que todo mundo, até que Deus. Então você vai dormir e o Senhor coloca umas coisas no teu espírito. E aí você acorda cheio de vontade de fazer umas coisas que foi Deus quem colocou dentro de você. Quando você dorme, Deus planta uma semente no teu espírito. Por isso nós adoramos em espírito e em verdade, porque quando adoramos em espírito, adoramos na vontade que Deus colocou dentro de nós. Vou falar uma coisa, querido. Para de atrapalhar Deus. Vai dormir. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Eu posso estar enganado, mas tem uns irmãos essa noite aqui que vai ter uns sonhos proféticos aí. Tem alguém aqui que Deus falava muito através de sonho. Presta atenção, Deus está destravando isso na sua vida. Você parou, isso parou de acontecer e Deus está trazendo de volta para você. Você tem que ter vida de oração. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Oração. Presta atenção nisso aqui, amado. Oração não é para você ficar falando com Deus. Porque isso é chato. Você está num lugar que só uma pessoa fala. Isso é chato. A oração é um diálogo, é interação. Você fala, Deus responde. Você fala, Deus responde. Eu orei e Deus não me respondeu. Querido, Deus te dá 3 respostas. Sim, não e espere. Normalmente o não e o espere a gente fala que Deus não respondeu. O sim a gente conta para todo mundo. É ou não é? Ai, Deus me respondeu! Aleluia! E aí, irmão, está orando? Tô. Deus te respondeu? Não, Deus não falou nada. Ele lá em cima, mentiroso. Está vendo? É por isso que eu falei não, é mentiroso. Nós perdemos muito tempo falando e esquecemos de ouvir Deus. Eu te desafio, meu querido, a falar menos e ouvir mais. E ouvir mais. Fecha os olhos de novo. Dá uma fungada e sente o bom perfume de Cristo. Dá uma puxada no cheiro aí. Ai, irmão. Quando você começa a ouvir mais o Senhor, você começa a ver os sinais dEle. Você está andando nas ruas e os sinais de Deus vão acontecer ao seu redor. Você vai entrar num lugar para comprar alguma coisa, e aquele lugar vai encher de gente, por causa daquilo que você carrega. Você precisa tomar esse reino, porque depois que você toma esse reino, ninguém mais toma ele de você, porque esse reino, Deus ele fez para você.
Quando você entende isso, você não consegue servir a Deus mais pela metade, você não consegue mais andar em níveis baixos, você não consegue mais ouvir palavras rasas, você não consegue mais se limitar às coisas de Deus, mas quanto mais você se relaciona com Deus, mais você quer mergulhar nas águas profundas, mais você quer voar nas asas do Espírito, mais você quer da manifestação dEle. E o melhor de tudo é que quanto mais você aprofunda em Deus, mais você entende que o que acontece com você é por causa dele, não por sua causa. E você mais fundo em Deus quer ir. Tem casas aqui que o sobrenatural de Deus acontecia. As pessoas iam para sua casa e viam a bênção, o poder de Deus se manifestar no teu lar. Isso não tem acontecido mais. Deus quer restaurar isso na sua vida. Se achegue a Deus, irmão. Se aprofunde nele. Pode abrir os olhos. Existem níveis e dimensões em Deus aos quais nós precisamos chegar. E nós precisamos entender isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, quem mora em apartamento. 10 andares. Você mora no primeiro andar e alguém mora no 10º. Vocês dois estão no mesmo lugar, em níveis diferentes. É assim em Deus. Tem gente que as águas estão nos atelhos, tem gente que está nos joelhos, tem gente que está nos lombos, mas tem gente que está nadando de braçada nas águas profundas. Nós precisamos ser um povo que quer entrar em níveis diferentes em Deus, cada vez mais. Cada vez mais. Você precisa voltar para o propósito de Deus na tua vida. Parar de ficar vivendo de misericórdia em misericórdia e entrar no propósito. Entrar naquilo que Deus tem para você. Quantos aqui estão parados em tudo, no Evangelho, nem vida de oração tem mais, sendo que você era uma pessoa de oração. Você era alguém que Deus usava muito em oração e hoje você não tem mais isso. Está na hora de voltar para a perfeita vontade de Deus. Está na hora de voltar para o propósito de Deus. Quantas pessoas têm levado a obra, o ministério, como um fardo, como um peso, como algo muito difícil. Ministério não é fácil, mas é um privilégio. É um privilégio. Ah, mas estão falando mal de mim, estão se levantando contra mim. Os discípulos, depois de serem açoitados, saíram felizes por terem sido achados dignos de apanhar por causa do nome do Senhor. Quando você anda no propósito de Deus, irmão, a calúnia, a difamação, as afrontas, os ataques, eles vão vir do mesmo jeito. A diferença é que você anda com Deus. E por cada pedrada que você toma, cada ataque que você leva, cada afronta que se levanta contra você, quando uma vida vem aqui à frente,
reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador, você olha para esse momento e você fala: valeu a pena. Valeu a pena. Quando você vê um casamento que estava destruído, sendo realinhado, você fala: valeu a pena cada afronta. Valeu a pena cada ataque. Quando você vê alguém sendo liberto das drogas, você fala: valeu a pena. Valeu a pena. Você está entendendo, irmão? Você precisa viver no propósito de Deus. A vontade que Ele tem para você de viver o propósito. Talvez o propósito de Deus para você seja nunca pisar em cima de um altar. Mas você fazer do seu trabalho, da sua empresa, o altar do Senhor. E ali, através da sua vida, ser a maior pregação que aquelas pessoas vão ver. Talvez você nunca vai pegar num microfone para falar das boas novas de Jesus. Mas o Senhor vai te levar numa loja, onde você vai comprar uma roupa, e vai colocar uma atendente que precisa ouvir de você que Jesus ama ela. O propósito de Deus, meu querido, a gente precisa entender que nós não vivemos Ele só dentro da igreja, em cima do altar, mas aonde Deus nos leva. Aonde nós vamos. E o mais legal de tudo é quando você está naquele dia mau. Aquele dia que você ora para passar rápido. Quem já fez essa oração? Ô Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai abreviar os dias. Esse podia ser um assim, podia passar voando. E é quando você está nesse dia desesperado, dia mau, cheio de problemas, cheio de coisa, tua cabeça num turbilhão, Ele coloca alguém no dia pior na tua vida, para você aconselhar aquela pessoa. Irmão, quando isso acontece comigo, eu olho isso assim e falo assim: é sério? Mas e eu? E a minha casa, a minha família, nós estamos precisando, olha o que nós estamos passando. E eu ouvi uma frase do Espírito Santo uma vez. Ele falou comigo assim: cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Só cumpre o propósito de Deus. Lembra da musiquinha? Os pentecostais ficaram felizes. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Fica de pé no seu lugar.